particular dos seus traços, digamos, sociodemográficos. Portanto, o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia é licenciado em Direito na menção de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1989. Mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1993. Doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa em 1999. Agregado em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa em 2007. Professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa desde 2009 e professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa desde 2008. Presidente do Conselho Científico da Universidade Nova de Lisboa. Presidente do Instituto de Direito Público, do Instituto de Direito de Língua Portuguesa e do Instituto de Direito e Segurança. Bom, tem vários artigos publicados, quase mais de 150 artigos, mas nós vamos fazer referência ao livro que ela escreveu sobre Angola, portanto, que é o Direito Constitucional de Angola. E nós, felizmente, temos este manual na nossa biblioteca, porque os estudantes de Direito estão bem servidos neste sentido. E penso que não é fácil ter uma figura cuja obra vive no lugar da cura de alma que se chama biblioteca, né? Bem, o tema que o professor doutor vai abordar não só porque nós temos aqui o curso de Direito Autárquico, mas é um tema que nos últimos tempos tem vindo a preencher a agenda setting dos nossos políticos e também tem servido de debate. Portanto, quando a gente fala do Estado e poder local, do processo de descentralização, a própria autonomia financeira, mas sobretudo aquilo que provavelmente nos vai interessar é a questão da instituição do poder tradicional, porque estamos em África e é uma grande relação entre o direito positivo e o direito costumeiro. E eu penso que estamos diante de uma fonte, é um constitucionalista renomado de Cravera, e penso que mais do que uma conferência vamos ter uma aula mãe. Então, mais uma vez, professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, bem-vindo à nossa instituição. Nós estamos sedentos de ouvi-lo e, sobretudo, de aprender muita coisa sobre esta temática de extrema importância. Aliás, aqui nós vamos colher questões científicas que nos vão ajudar também a divulgar esta mensagem sobre as autarquias locais. Então, dito isto, eu passo a palavra a vós. Muito bom dia a todas e a todos. Um grande prazer, uma grande honra voltar ao AMB. É a minha segunda vez, já vim muitas vezes a Angola, mais de 40 vezes. Já cá vivi durante cerca de 6 meses em Luanda
mas realmente é um grande gosto, uma grande oportunidade aqui de regressar ao AMP. E nesta circunstância gostaria naturalmente de agradecer o convite que me foi dirigido pelo Instituto Superior Politécnico Católico de Luambo e em particular o Sr. Diretor-Geral, o Professor Padre José Cambuta, que tive a feliz oportunidade de conhecer recentemente em Lisboa e imediatamente se estabeleceu uma relação de confiança e de amizade à qual eu só podia corresponder acolhendo e aceitando o seu convite, estando em Luanda nestes dias, também dar aqui um salto ao AMP e com muito gosto. E ainda por cima neste dia tão importante para Angola, como é o dia da paz e da reconciliação, dia 4 de abril de 2019. Também gostaria de agradecer ao Padre Professor Adriano a sua gentil apresentação do meu currículo. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades, os colegas professores deste Instituto e de outras instituições de ensino superior, funcionários sempre gentis na organização desta iniciativa e, claro, os estudantes que vejo aqui num número esmagador, nesta sala fantástica, repleta, com a vantagem de ter uma parte coberta e uma parte ao ar livre, que é sempre algo de extraordinário, podermos ter aqui vários ares que entram e saem deste espaço magnífico que aqui a Universidade Católica, através deste Instituto, consegue proporcionar, neste Centro São João Paulo II. A minha intervenção já foi anunciada no seu título, tem aqui, vou fazer acompanhar essa intervenção por a projeção deste PowerPoint, tem aqui os meus contactos para quem quiser depois mais tarde continuar a ter um diálogo possível comigo, na medida das minhas possibilidades, mas claro que o diálogo vai acontecer já hoje, porque depois da minha intervenção eu não vou escapar certamente a perguntas difíceis que a assistência vai fazer e em relação às quais eu tentarei dar o meu melhor, mas julgo que não vou sair mal, pelo menos tentarei dar o meu melhor para poder corresponder às vossas inquietações, que eu já calculo que sejam muitas. Até porque tive a ocasião de, na terça-feira, também proferir uma conferência sobre este tema na Universidade Católica de Angola, em Luanda, onde esteve também o Magno Chanceler, o Dom José Mbamba, e percebi que este é um tema realmente da atualidade, que faz fervilhar muitas mentes e que provoca salutares interrogações. E o espaço universitário é isso mesmo. É um espaço que não é dogmático, é um espaço em que há discussão das ideias e em que estamos todos aqui a aprender uns com os outros e acreditem que um professor também aprende com os alunos. Costuma-se dizer que um professor é um eterno estudante, ou também se costuma dizer, e eu acho que é verdade, que quem ensina aprende duas vezes. E, portanto, podem ter a certeza, os alunos às vezes acham que os professores já sabem tudo, mas não é verdade. Todos os anos, embora às vezes pensando que vai ser uma rotina, algo monótono, ensinar a mesma disciplina, mas é impressionante como todos os anos, ensinando os mesmos conteúdos, as perguntas são sempre diferentes, as circunstâncias são sempre diferentes e conseguimos sempre aprender algo mais também com os alunos, ensinando esses alunos. E é por isso que também me permito aqui este toque pessoal, é por isso que eu, graças a Deus, acertei em cheio na minha vocação, que é de ser professor. E, portanto, quem corre por gosto não cansa, quem trabalha por prazer não tem qualquer tipo de sacrifício e, portanto, aqui estou, também uma vez mais, dando largas a essa minha vocação, que é realmente de ensinar e de transmitir aquilo que vou aprendendo aos alunos e aos colegas. Em relação a esta minha intervenção, vou seguir este sumário que está aqui indicado. São quatro temas ou subtemas. Em primeiro lugar, enquadrar o poder local naquilo que é a forma do Estado e o significado do Estado unitário descentralizado. Há várias maneiras de organizar o Estado. Angola é um Estado unitário descentralizado. Depois, falar em particular de uma das modalidades da descentralização administrativa, que é o poder local.
E no caso do angolano, o poder local depois desdobra-se em duas realidades, aliás, uma delas muito inovadora na organização administrativa comparada, que é o facto de reconhecer, a título principal na vossa Constituição, as instituições do poder tradicional. Falarei também um pouco disso, desenvolvendo até esta última parte, no fundo quase adivinhando o rap que foi lançado pelo Padre Adriano, quando se referiu ao facto de realmente Angola também reconhecer o direito consuetudinário ligado às próprias instituições do poder tradicional. Mas, como enquadramento prévio, julgo que se justifica referir o facto do poder político se exercer numa certa sociedade, mas o poder político pode exprimir-se de diferentes formas e pode revelar-se em diferentes organizações que todas elas envolvem o poder político. Podemos dizer que o poder político é connatural à própria sociedade humana. Não há nenhuma sociedade humana que não seja dotada de poder e não seja dotada de uma organização interna. Ninguém consegue viver na anarquia, isso é impossível. Portanto, num certo sentido, aqui, recuperando a concepção aristotélica, o poder político é algo de natural, algo de existencial à própria organização humana e, portanto, o poder político sempre existiu. O poder político no sentido de corresponder a uma capacidade de impor pela força, por meios coercivos, normas e também a capacidade de se fazer obedecer essas mesmas normas. Esta é a definição, digamos, clássica do poder político. Ora, ao longo da história houve múltiplas organizações dotadas de poder político, o próprio Estado foi evoluindo. O Estado que nós conhecemos hoje, que é o Estado contemporâneo, produto das revoluções liberais e destes tempos da Idade Contemporânea, nem sempre existiu com estas características. Durante muito tempo, por exemplo, os Estados eram todos monárquicos. Não havia repúblicas. A república é uma realidade muito recente, tem 200 anos. Durante muito tempo, os Estados não tinham separação dos poderes. Os poderes estavam todos concentrados no rei. Não havia descentralização e muito menos havia vida internacional. Portanto, a realidade, no fundo, resumia-se a uns Estados que durante muito tempo foram, sobretudo na Idade Moderna, se concentraram em monarquias absolutas e realmente o constitucionalismo veio dar uma resposta contrária a essa concentração de poderes. E, portanto, daí nasceu o Estado Constitucional, aquilo que nós consideramos o Estado Constitucional de Direito, que é um Estado em que há marcas muito precisas. Separação dos poderes, o reconhecimento de direitos fundamentais. Os cidadãos não são súbditos, mas são cidadãos de pleno direito, com direitos de defesa contra o Estado e direitos de agir e escolher os seus governantes, por exemplo. Também os Estados são, em geral, repúblicas, não são monarquias, e quando são monarquias, os reis têm escasso poder. E, portanto, todas as características de democracia, de proteção da dignidade da pessoa humana, de separação de poderes, de responsabilidade da ação política perante os tribunais com separação de poderes, tudo isso corresponde, de facto, às características que nós hoje atribuímos àquilo a que chamamos o constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? É um movimento, a partir do século XVIII, de organização política, um movimento de organização dos próprios Estados, que trouxe um conjunto de regras e de princípios que tem um grande objetivo que tem sido cumprido, que é o objetivo da limitação do poder. Precisamente por contraposição a um tempo histórico em que havia Estados absolutos, monarquias absolutas, em que havia arbitrariedade. Em Estado de Direito não há arbitrariedade. Há o exercício de um poder com limites da separação dos poderes e com o limite de ter de respeitar valores superiores e os direitos fundamentais dos cidadãos. Portanto, este é o panorama em que nos encontramos, uns mais, outros menos. As democracias no mundo vão se multiplicando, felizmente, já são poucas as ditaduras que sobram, que restam, e de facto podemos ser otimistas em relação à difusão do Estado de Direito Democrático um pouco por todo o mundo, em modelos razoavelmente uniformes e, portanto, com isso,
dando mais felicidade às pessoas, porque as pessoas são mais felizes quando vivem num Estado de Direito do que quando vivem numa ditadura. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não tenho aqui um mecanismo que possa medir a felicidade das pessoas em função do tipo de Estado em que vivem, mas tenho a certeza de fazer esta afirmação. Posso fazer esta afirmação sem ser temerário, de que de facto somos mais felizes vivendo em democracia do que vivendo em ditadura. Agora, os Estados podem organizar-se não só do ponto de vista de serem repúblicas, não só do ponto de vista da chamada separação dos poderes ou do chamado sistema de governo, mas também uma questão que se coloca muito na organização dos Estados é saber qual é a sua organização interna, a chamada separação vertical dos poderes. Saber se os Estados são Estados unitários, se há um só Estado, uma só cidadania, um só território, uma só soberania, ou se os Estados podem, dentro de si, subdividir-se em unidades políticas menores. Os grandes Estados, se tiverem particularidades étnicas e linguísticas acentuadas, ou razões históricas que o determinem, podem ser Estados federais. É o caso dos Estados Unidos, que é um país, como sabem, continental, ou o Brasil, são Estados federais. Isto é, há um Estado e dentro desse Estado há outros Estados que se chamam Estados federados, dentro do Estado federal ou da Federação. Na Europa também há outras experiências, embora a Europa tenha países mais pequenos do que os Estados Unidos ou do que o Brasil. É o caso da Alemanha, é o caso da Bélgica, que é um país pequeno, mais pequeno do que Portugal e também é um Estado federal, mas são diferentes razões que podem levar à existência de diferentes unidades políticas dentro de um Estado, que são Estados dentro de outro Estado. Mas não é essa a única maneira de distribuir o poder, a tal separação ou repartição vertical de poderes. Pode haver outras formas de distribuir o poder dentro de um Estado sem ser através da criação de Estados dentro de um Estado maior. Pode ser, por exemplo, através da criação de regiões político-legislativas, as chamadas regiões autónomas, que não são Estados, mas que são importantes porque podem exercer um poder legislativo concorrente com o poder legislativo do Estado. Na Europa temos algumas experiências, é o caso da Itália e da Espanha. Toda a Itália e toda a Espanha estão repartidas por regiões autónomas com competência legislativa e política e também administrativa, ou o caso de Portugal, em que há apenas regiões autónomas, como sabem, nos Açores e na Madeira, devido às características da insularidade desses mesmos territórios. Portanto, esta é outra maneira de também fazer uma descentralização. Aqui a descentralização é de menor grau, de menor intensidade, porque já é uma descentralização não no poder constituinte ou que se traduza na criação de Estados dentro de um Estado maior, mas é apenas a criação de regiões que têm poder legislativo e poder político. Outra forma, também possível e mais comum, de organizar os poderes dentro de um Estado é, nesta lógica da repartição vertical dos poderes, é a existência de entidades que traduzem uma descentralização administrativa, não já legislativa, não descentralização política, não descentralização constituinte, mas descentralização administrativa. Ou seja, o Estado é unitário, mas admite dentro de si unidades administrativas menores que vão partilhar com o Estado uma parte do poder administrativo e nas quais o Estado delega certas competências administrativas. E é isso que também acontece com a chamada descentralização administrativa. Também podemos falar na repartição ou separação vertical de poderes, quando o Estado também delega competências, hoje isso vai ser muito importante, na comunidade internacional. Portanto, no mundo da vida internacional, o Estado também vai delegando poderes para organizações internacionais que às vezes substituem o Estado em certas tarefas. E, portanto, também isto mostra que o fenómeno da repartição ou da separação dos poderes não é só um fenómeno de repartição vertical interna, mas também há uma repartição vertical supraestadual. Mas essa agora não nos interessa muito, interessa-nos em particular a chamada repartição vertical interna e, neste caso, de nível local, portanto, no âmbito da chamada administração pública. E, portanto, isso significa que no âmbito da função administrativa, não estou agora a referir-me à função legislativa,
A função judicial, essa não é suscetível de descentralização em princípio. Não pode haver tribunais regionais e muito menos tribunais locais. Os tribunais são sempre do Estado. Mas pode haver entidades locais no âmbito administrativo. E então aí o que é que nós temos? Temos de um lado, ou no centro, temos o Estado de Administração e depois temos um conjunto de entidades que são criadas que têm uma fatia do poder administrativo do Estado e que o Estado nelas delega. E este fenómeno nós chamamos de fenómeno da descentralização, ou seja, retirar do Estado poder administrativo que vai ser entregue a outras entidades que são diferentes do Estado, que têm uma legitimidade própria, diversa do Estado, entidades que até têm titulares eleitos pelas populações que residem nessas entidades, que são entidades territoriais, neste caso chamado poder local, que significa precisamente pessoas coletivas, entidades autónomas do Estado, têm autonomia administrativa, que vão exercer competências administrativas, prosseguindo atribuições próprias, que não são atribuições do Estado, e que têm uma legitimidade própria porque os seus titulares vão ser designados pelas populações que residem na área da circunscrição de cada autarquia que vier a ser criada. Portanto, esta é a ideia da chamada administração autónoma autárquica, ou administração local autárquica. Claro que às vezes, e é preciso ter cuidado, convém não confundir a chamada descentralização com a desconcentração administrativa, que é o que tem tido. Aliás, Angola neste momento está a discutir um processo de descentralização autárquica, ou descentralização do poder local, mas Angola já tem tido alguma descentralização administrativa e bastante desconcentração administrativa. Alguma descentralização administrativa porquê? Porque a administração pública angolana não é só o Estado. Há múltiplas instituições, institutos públicos, por exemplo, universidades públicas, empresas públicas, entidades reguladoras, que completam um quadro plural de entidades que fazem parte da chamada administração pública, como conjunto das pessoas coletivas públicas que exercem poderes administrativos. E não é só o Estado de Administração. É aquilo que nós chamamos também a administração indireta do Estado, a administração autónoma do Estado. O caso da Ordem dos Advogados, por exemplo, é uma associação pública que não depende do Estado, é autónoma do Estado. Mas também não tem natureza autárquica, tem uma natureza própria, tem uma natureza associativa profissional. E, portanto, Angola tem tido experiências de descentralização administrativa. Mas esta descentralização que está, neste momento, em cima da mesa, é diferente destas. Porque é uma descentralização de base territorial, porque visa a satisfação direta e com uma base de legitimidade democrática direta dos interesses locais das populações. Perguntarão, mas então o Estado angolano não exercia poderes administrativos em todos os territórios de Angola, este país imenso e belíssimo, com 18 províncias? Exercia, mas através daquilo a que se chama órgãos locais do Estado, ou aquilo que a Constituição chama a administração local do Estado. Ou seja, o Estado está presente ou em termos de Estado central, ou a chamada administração central do Estado, ou através de entidades que estão nas províncias, ou estão nos municípios ou nas comunas, que são aquilo que nós chamamos de administração periférica do Estado. Neste caso, a administração periférica de base territorial. Mas essas entidades, esses cargos que são exercidos nessas várias circunscrições territoriais de Angola não são expressões da administração própria das populações, porque essas pessoas, esses cargos, essas funções, importantes com certeza, porque exercem funções administrativas, são sempre dependentes e representam o Estado central, não representam as populações locais. Ora, aqui é que está a grande novidade do poder local. É que o poder local não representa o Estado. Não põe em causa a unidade do Estado, mas não representa o Estado. Significa o exercício de uma parcela do poder administrativo do Estado, que o Estado delega nas autarquias locais ou nas instituições do poder local, e se essas instituições vão exercer esse poder a título próprio, com base numa legitimidade própria e com base
nos desejos e nos anseios das populações próprias e, portanto, não têm que obedecer ao Estado, nem vão receber ordens do Estado para fazer as suas grandes opções de vida do ponto de vista da organização da vida das cidades ou dos locais onde venha a ser criada a administração autárquica. Portanto, esta é que é a grande diferença, porque são entidades que vão ser dotadas de autonomia, não de soberania, porque a soberania evidentemente é indivisível e é uma soberania do Estado, mas de autonomia. E, portanto, com base no tal princípio da descentralização administrativa, mas agora de base territorial, porque já tem havido algumas concretizações de uma descentralização administrativa que pode ser de outra natureza. Além da tal desconcentração, que esta que tem existido, mas que vai ter que ser agora, digamos assim, compaginada ou até limitada com a criação, neste momento, no âmbito do poder local, das autarquias locais. Daqui a pouco falarei um pouco sobre isso. E, portanto, isto leva-nos então a saber o que é o poder local. Na vossa Constituição, o poder local tem basicamente duas dimensões. Tem o processo que está neste momento em discussão na Assembleia Nacional. Há 5 leis, ou 5 projetos de lei, 5 propostas de lei que foram apresentadas pelo Conselho de Ministros, pelo Presidente da República, que está neste momento em discussão na Assembleia Nacional e que visam a criação de autarquias locais. Leis de várias... tem vários assuntos, é um chamado pacote autárquico, que visa a criação de autarquias locais. Mas o poder local em Angola não se reduz ao poder autárquico, às autarquias locais. A Constituição também diz que o poder local em Angola é constituído pelas instituições do poder tradicional. Ora, aqui está a grande novidade que realmente Angola trouxe, porque o poder local não é apenas um poder local formal autárquico, que no fundo se inspira num modelo de organização burocrático-administrativa do próprio Estado e da administração pública, tal como a administração pública foi desenhada na Europa, sobretudo por influência francesa, a partir do século XIX, mas a Constituição angolana ficou ainda mais angolana porque reconhece, de uma forma até bastante criativa e original, a existência de instituições do poder tradicional que também são consideradas instituições do poder local, a par das autarquias locais, cujo processo neste momento está em marcha. Ora, mas o que é que elas têm de comum? As autarquias locais e as instituições do poder tradicional têm em comum o facto de ambas integrarem o conceito do poder local e terem vários aspectos muito importantes, que é desde logo uma autonomia própria, autonomia, não soberania, mas autonomia para poderem tomar decisões por si próprias, sem dependerem do Estado. Que decisões são essas? Praticar atos administrativos, celebrar contratos administrativos, fazer regulamentos administrativos, ter receitas próprias, fazer despesas próprias, portanto, decidir a sua vida financeira, ter património próprio, ter funcionários próprios. Portanto, isto são as várias dimensões da chamada autonomia local. Pode ser uma autonomia financeira, vai ser autonomia financeira, autonomia até tributária, autonomia patrimonial, autonomia regulamentar, autonomia administrativa, autonomia contratual. Portanto, há um conjunto agora de atos que as autarquias vão poder praticar sozinhas, sem pedirem autorização, sem terem de pedir autorização ao Estado. E fazem-no de acordo com uma legitimidade própria, porque os seus titulares vão ser escolhidos através de um processo eleitoral livremente e, portanto, apenas prestarão contas aos seus eleitores locais e não ao Estado, em relação ao qual haverá certamente boas relações, mas não há uma relação de confiança nem de dependência política dos autarcas em relação ao Estado Central. E, aliás, a vossa Constituição até, friso aqui o artigo 16, até diz uma coisa bastante incisiva, para verem que a Constituição leva a sério o poder local. Diz que se a autonomia local, isto é, a amplitude dos poderes que são dados às autarquias locais e às instituições do poder tradicional, não for respeitada pelo Estado, o poder local, as instituições do poder local podem ir a tribunal e exigir o cumprimento judicial dessas
dessas atribuições e dessas competências próprias. O artigo 216 refere-me algo curioso, que é o caráter justiciável, a possibilidade de ir a tribunal para exigir o cumprimento em toda a sua plenitude do princípio da autonomia local. Isto significa que aquilo que for atribuído não pode ser retirado. Há várias leituras possíveis, uma delas é certamente o chamado princípio do não retrocesso no processo de descentralização, ou seja, aquilo que for atribuído às autarquias locais não pode voltar para trás. E eu falo disto porque em Portugal nós vivemos este processo. Durante os tempos, infelizmente passados, ainda que recentes, da nossa crise económico-financeira, que tivemos necessidade de pedir uma ajuda de um empréstimo de 78 mil milhões de euros para não ir à bancarrota, para não ir à falência, houve um conjunto de medidas que reduziram o alcance do poder local. É verdade que algumas tinham a sua lógica, porque os autarcas, alguns não eram bons autarcas, eram despesistas, faziam pavilhões gimnodesportivos ou piscinas olímpicas onde só havia pessoas de terceira idade. Nós estamos a ver as pessoas de terceira idade a fazer natação olímpica. Portanto, havia alguns autarcas com estes problemas de megalomania, e isso custou muito dinheiro deitado ao caixote do lixo, e portanto foi necessário tomar medidas de restrição da autonomia financeira das autarquias locais. Mas a verdade é que isso não pode ser levado ao extremo de o Estado de repente se tornar não descentralizador, mas centralizador daquilo que em tempos já descentralizou. E portanto a vossa Constituição, curiosamente, garante a possibilidade de recorrer ao Tribunal para afirmar essa autonomia local e que ela não seja objeto de um retrocesso por parte de um possível arrependimento se o Poder Legislativo resolve, porque não gostou da experiência, voltar atrás num processo de descentralização legislativa autárquica. Agora, falando em particular nas autarquias locais, só dar-vos aqui conta dos seus traços fundamentais. Como vos disse, essa legislação está neste momento a ser discutida na Assembleia Nacional. A ideia é criar autarquias. As autarquias locais podem ser de 3 categorias. A categoria comum intermédia são os municípios. Essa é que é a questão que está em cima da mesa. Mas a Constituição também permite a criação de autarquias locais submunicipais e supramunicipais. Em certos casos, se isso for adequado a certa região, por exemplo, uma região metropolitana, pode haver a criação de autarquias supramunicipais. Mas o que está em cima da mesa neste momento é a criação de municípios, autarquias de base municipal. E, portanto, é essa a lógica que está a ser discutida. Em relação às atribuições e às competências, elas são vastas, aliás, a própria Constituição refere essas atribuições e competências. As atribuições têm que ver com os assuntos de natureza local, saneamento básico, eletricidade, transportes, uma parte da educação, uma parte da saúde, mercados, tudo aquilo, urbanismo, ordenamento do território, são aspectos muito importantes. O urbanismo, por exemplo, porque tem-se feito construções às vezes sem grande nexo, nos lugares mais improváveis, estragando a beleza das nossas cidades. Mas, portanto, há agora um conjunto de decisões que passam a ser tomadas pelas autarquias locais, e, evidentemente, decisões que têm que ser limitadas ao território de cada autarquia local. E, portanto, essas competências e essas atribuições estão definidas na Constituição e depois a legislação vai atribuir essas mesmas competências. Como é que as autarquias locais funcionam? Qual é a sua estrutura orgânica? A Constituição fala em 3 órgãos. Há um órgão de tipo parlamentar, uma Assembleia Municipal, que é eleita pelo método proporcional, portanto, há liberdade de candidaturas, e portanto, haverá tantos deputados quanto os votos que forem emitidos proporcionalmente em relação às várias listas que entre si sejam concorrentes. Há também um Presidente da Câmara, que é eleito em conjunto com a Assembleia Municipal, através de um método que já existe para a Assembleia Nacional e para o Presidente da República, que é, há um único voto, o voto escolhe os deputados municipais e o cabeça da lista mais votada será automaticamente o Presidente da Câmara. Portanto, todos entram para ser deputados, a lista que ganhar o primeiro da lista não fica deputado, mas sai Presidente de Câmara.
e é uma única volta. Portanto, o sistema proporcional da Assembleia é proporcional a uma única volta. O sistema de eleição do Presidente da Câmara é um sistema maioritário, porque sou uma pessoa que pode ser eleita, mas é uma única volta. Portanto, basta maioria relativa, não é preciso maioria absoluta. Aliás, é o mesmo sistema também que existe para os órgãos nacionais. Depois, o Presidente de Câmara não governa sozinho. Isso é impossível. Tem o quê? Tem os seus secretários. Nós em Portugal chamamos vereadores. Tem os seus secretários que são escolhidos livremente por ele. Livremente escolhidos e livremente demitidos. Portanto, é um executivo unipessoal. Portanto, está protagonizado pelo Presidente de Câmara, que tem depois um conjunto de secretários a quem pode atribuir poderes, sempre na natureza administrativa, e que são órgãos, são entidades que são dependentes da sua própria vontade. O sistema de governo, portanto, aqui, autárquico, que vão ter, é muito parecido com o sistema de governo nacional. Tem havido alguma discussão sobre a natureza desse sistema, mas é um sistema de governo, a meu ver, digamos assim, presidencial, até talvez menos atípico do que é o sistema presidencial nacional, porque no sistema autárquico nem o Presidente de Câmara pode dissolver a Assembleia, nem a Assembleia pode alguma vez demitir o próprio Presidente da Câmara. Embora, a este respeito, haja aqui uma dúvida que eu acho que é uma dúvida complexa. É um bom tema para os estudantes trabalharem, ou talvez até para o exame final de Direito Administrativo, nunca se sabe. Que é o seguinte, é que a Constituição, a certa altura, diz que o Presidente de Câmara e os seus vereadores são responsáveis politicamente perante a Assembleia autárquica, a Assembleia Municipal. Ora, nós sabemos que esta responsabilidade política normalmente se traduz no seguinte: se a Assembleia achar que o Presidente de Câmara está a governar mal, pode demiti-lo através da chamada moção de censura. A responsabilidade política significa o quê? Significa que a entidade perante quem se é responsável politicamente pode retirar a confiança e pode demitir em qualquer altura porque acha que já não tem confiança política naquela entidade. É o caso do sistema, por exemplo, semipresidencial, do sistema português. Não é mal falar de Portugal, mas compreendem que eu conheça melhor. Mas se amanhã a Assembleia da República aprovar uma moção de censura ao Governo, o Governo é demitido. Porquê? Porque o Governo é responsável politicamente perante a Assembleia da República. Não é o vosso sistema. O sistema nacional não tem essas características. Agora, a verdade é que aqui a Constituição diz que o Presidente de Câmara é responsável politicamente perante a Assembleia Municipal, mas não está previsto nenhum mecanismo de demissão do Presidente se governar mal e depois passa-se ao número 2 da lista e ao número 3 se o número 2 também governar mal. Isso não está estabelecido. Portanto, há aqui uma dúvida sobre se é ou não possível a Assembleia Municipal destituir o Presidente da Câmara caso haja um conflito de natureza política ou se a maioria já não confia, a maioria de que ele faz parte, com cabeça já não confia nele ou se ele está a governar mal. A lei que está proposta na Assembleia Nacional não esclarece este assunto, repete apenas a norma que está na Constituição, mas a meu ver não pode haver esse tipo de moção de censura. Porquê? Porque, na verdade, o Presidente de Câmara é o líder da maioria que se fez na Assembleia. E portanto não faz sentido que o líder da maioria venha a ser destituído pela própria maioria. Mas, na verdade, não deixo de assinalar algo estranho que, perante este sistema, o Presidente da Câmara seja responsável perante a maioria de que ele é chefe e em cujo contexto ele próprio foi eleito porque era a cabeça de lista. Portanto, vamos ver como é que isto na prática vai funcionar. Em alguns países pode haver moções de censura, mas não implicam, digamos, a demissão do próprio Presidente do órgão executivo. Depois há um ponto que também sei que tem suscitado algumas dúvidas, que é o ponto da tutela administrativa. O que é a tutela administrativa? Não é nada de anormal. A tutela administrativa significa que o Estado vigia o comportamento das autarquias locais e pode tomar certos atos, digamos, mais drásticos se verificam ilegalidades graves. Porque reparem, qual é aqui o grande desafio que se colocam aos autarcas, aos novos autarcas, num país que também tem
um déficit, evidentemente, de dirigentes, é que os autarcas não façam asneiras, não cometam atos ilegais, não desviem dinheiros, não contratem familiares, aquelas coisas que agora em Portugal estão na moda em relação ao nosso governo. O problema de nepotismo, o problema de ilegalidades, e não digo que seja feito, na maior parte dos casos, com má intenção, não, é que é preciso conhecer a realidade, conhecer as leis, conhecer os procedimentos. Ora, vão entrar numa experiência nova, tem que ter uma formação autárquica, de saber o que é um governo autárquico, como é que se faz um ato administrativo, como é que se faz um regulamento, como é que se faz um concurso público para contratar empresas. Há regras muito estritas, porque a administração pública persegue o interesse público, não é a administração privada. Não se pode contratar os amigos ou quem quiser, tem que se contratar de acordo com critérios objetivos de interesse público. E, portanto, pode acontecer que autarcas com pouca experiência, porque nunca tiveram qualquer experiência governativa pública, possam cometer atos de ilegalidade. Então, nesse caso, o Estado, através de uma inspeção, pode verificar se há ilegalidades e pode, até no limite, destituir, aplicando sanções, destituir os autarcas que cometem ilegalidades graves através da perda de mandato ou através da dissolução de órgãos que, de uma forma coletiva, pratiquem atos considerados ilegais. Portanto, isto é o que está, isto é que é a tutela da legalidade. Claro que aqui se pode discutir, no caso da chamada tutela sancionatória, quando há ilegalidades, se é o Estado que vai determinar a perda de mandato ou vai dissolver o órgão autárquico, ou se não será o Tribunal Administrativo a fazê-lo. Nós em Portugal evoluímos nessa matéria, antes era o próprio Estado que podia fazer, o Ministro da Administração Interna podia decretar a perda do mandato ou a dissolução. Agora é um processo que corre sempre diretamente nos próprios tribunais e já não há uma autonomia do Poder Executivo Central para unilateralmente determinar essa perda de mandato ou essa dissolução. Embora, em qualquer caso, se for uma decisão administrativa prévia da tutela administrativa, há sempre recurso para os tribunais administrativos que podem invalidar, evidentemente, a decisão tomada pelo Governo se a aplicação dessas sanções no âmbito da tutela da legalidade tiver sido ela própria ilegal. Portanto, este é o quadro já dos autarquias. Agora vamos realmente às questões que têm sido mais polémicas. Eu tenho acompanhado aqui o vosso debate. Há uma preocupação em saber quais as autarquias que devem ser criadas, se não todo o país, se apenas numa parte do país, e em que regiões do país, e quantas. E isto tem a ver com o tema do gradualismo. O gradualismo está previsto na Constituição, no artigo 242, portanto, não é algo que se tenha inventado, está lá, está previsto o gradualismo. O gradualismo corresponde a uma preocupação de um certo cuidado numa reforma que deve ser feita com os pés assentes na terra, de uma reforma que deve começar bem e não deve naufragar na primeira dificuldade. E eu até conheço essa experiência bem porque em Moçambique trabalhei num projeto do Banco Mundial de autarquização de Moçambique. Acho que tenho o meu dedo em alguma da legislação autárquica de Moçambique. E em Moçambique também se adotou um sistema de gradualismo. Não se criaram as autarquias em todo o país de supetão, logo na primeira lei. Tem-se vindo a alargar a autarquização progressivamente em várias levas a um maior número de autarquias. E julgo que Moçambique não está ainda totalmente autarquizado, está longe disso, porque entretanto Moçambique teve outra questão pelo meio que complicou este processo de alargamento das autarquias locais, que foi o problema depois do acordo que houve entre o governo e a Frelimo e a Renamo por causa da autonomia das províncias, que veio, num certo sentido, retirar interesse a um processo de total autarquização municipal do país. Mas agora não vou entrar nesse assunto, que é um assunto com alguma complexidade, e agora concentrar-me aqui no vosso gradualismo. Então a questão é a seguinte: o gradualismo não é necessário. Se o Estado quiser criar autarquias em todo o país, pode fazê-lo. O gradualismo não é obrigatório, mas eu julgo que é aconselhável. E que tipo de gradualismo, de que gradualismo estamos nós a falar? Uma das dimensões é o chamado gradualismo territorial, ou que também chamam geográfico. Ou seja, não vamos criar autarquias em todo o país, mas em certas regiões do país. Não vamos transformar as circunscrições municipais em 200 autarquias, ou 200 e tal, que é o que tem 600 comunas, mais ou menos,
Mas vamos criar, por exemplo, 50 ou 80 ou 100. 10 ou 20 é capaz de ser pouco. E não vamos criar em todos os lugares, porquê? Porque pode haver em certas regiões dificuldade de recrutar quadros, dirigentes, dificuldade de não haver infraestruturas para que as coisas possam funcionar bem, pelo menos num primeiro momento. Este é um ponto, é uma possibilidade. Outra possibilidade é que o gradualismo seja no âmbito das atribuições a conferir. Ou seja, criar autarquias, mas elas podem ser diferentes entre si. Em alguns lugares em que há mais experiência de vida, terem mais poderes, mais competências, noutras terem menos, conforme a maturidade de certas regiões em relação a outras regiões em que haja menos pessoas, menos preparadas ou com mais dificuldade de enfrentarem um processo autónomo de governação local. É o que sucede. De toda a maneira, aquilo que está na Assembleia Nacional é de que este processo de autarquização de todo o país tem um prazo máximo, 10 anos. E, portanto, em 10 anos tudo tem que ser transformado em autarquias locais. Não me parece um prazo desrazoável, parece-me um prazo razoável, num país tão grande como Angola, fazer uma autarquização total em 10 anos vai ser uma coisa muito importante, porque Moçambique, embora mais pequeno do que Angola, embora com maiores dificuldades geográficas, porque é um país mais longitudinal e tem 2.500 km de costa, já passaram 20 anos e ainda está à metade. Não fez até agora a total autarquização dos municípios. E, portanto, 10 anos penso que é um prazo até bastante estimulante, para não dizer difícil de cumprir, para se fazer uma coisa com cabeça, tronco e membros, na minha opinião. Agora, também há questões que têm sido mais polémicas, que é a questão da tutela de mérito. A Constituição apenas prevê uma tutela de legalidade, porque o Estado não pode interferir na bondade ou na inconveniência das decisões autárquicas. Mas, durante um certo período transitório, a lei que foi apresentada prevê que possa haver tutela de mérito, ou seja, que o Estado possa dizer que aquela decisão foi má. Não é que tenha sido ilegal, foi má. E se foi má, o Estado pode substituir aquela decisão por outra, pode revogá-la, pode modificá-la. Esta questão é uma questão mais complexa. O próprio artigo da Constituição prevê uma excepcional tutela de mérito em certas circunstâncias num período transitório. Admito que isto possa ser mais problemático do ponto de vista do respeito da autonomia local, porque o Estado não tem que dizer se aquela autarquia tomou uma boa decisão ou uma má decisão. O Estado é o Estado, a autarquia é a autarquia. E, portanto, se aqueles eleitos foram eleitos pelos eleitores locais, eles sabem lá da sua vida e sabem se aquela decisão é melhor ou é pior, e o Estado não tem que interpretar, do ponto de vista do interesse público, algo que foi precisamente por ele descentralizado naquela autarquia, que pode decidir por si própria e em cuja gestão, do ponto de vista do mérito, o Estado não se deve meter. Mas, de facto, há esta possibilidade. Outra questão também que se tem suscitado e que não é fácil é saber o que é que vai acontecer à administração periférica, à tal administração local do Estado. Neste momento tem governadores provinciais, tem administradores municipais, tem administradores comunais. Portanto, essa estrutura desconcentrada existe. Com as autarquias locais criadas, essa estrutura desconcentrada vai desaparecer ou vai manter-se? Em princípio, aquela que corresponde ao nível autárquico vai perder o seu sentido, porque as competências que são exercidas hoje de uma forma desconcentrada do Estado nos municípios passa para a administração autárquica. E os representantes do Estado nos municípios, esses em princípio deixam de ter grandes funções, ou pelo menos vão ter muito menos funções. Já o nível provincial parece-me que se deve manter, porque as autarquias não vão ser supramunicipais, não vai haver autarquias provinciais e, portanto, os governadores provinciais esses devem continuar como representantes do Estado, e até porque têm uma gestão de conjunto de toda uma província, onde podem existir 20 ou 30 municípios. E uma coisa é governar macroscopicamente, outra coisa é governar microscopicamente a partir de cada autarquia. Mas essa questão pode não ser fácil, pode haver conflitos. E até conflitos políticos, porque o governador pode ser de um partido e o presidente de Câmara pode ser de outro partido. E, portanto, como já estou a imaginar, haverá aqui uma nova dimensão de conflitualidade político-partidária
o que é, aliás, salutar, era na democracia, as coisas é assim que funcionam. Agora, eu queria ainda, para terminar, falar no poder tradicional, para não me alongar muito. Este é outro braço, é outra dimensão do poder local, que a Constituição angolana, de uma forma, a meu ver, bastante perspicaz e criativa, reconheceu. É uma matéria mais difícil para mim, porque eu não sou africano. Quem é africano é que percebe isso. Portanto, eu aqui reduzo-me à minha insignificância. Qual é a questão que aqui se coloca? O que é que a Constituição entende? Entende que há poderes tradicionais que já existiam, aliás, já existiam antes dos portugueses cá chegarem, a verdade é essa. Portanto, não tenho uma visão, digamos assim, imperialista dos descobrimentos portugueses. Enfim, o próprio Brasil, quando os portugueses chegaram ao Brasil, o Brasil já existia. O Brasil já tinha gente, como, aliás, Angola já tinha gente. Os portugueses não foram os primeiros a cá chegar. Claro que em São Tomé e em Cabo Verde não havia ninguém. Provavelmente foram os portugueses que levaram para lá pessoas, mas os portugueses, quando chegaram a Angola, já existia povo angolano, evidentemente. Bom, mas, portanto, a Constituição reconhece as tradições africanas, neste caso as comunidades locais, as comunidades étnico-linguísticas múltiplas de Angola. E este reconhecimento é muito importante, porque este reconhecimento traduziu uma viragem de 180 graus em relação à prática anterior da Primeira República, quando o Estado tinha uma inspiração comunista. Porquê? Porque na Primeira República as comunidades tradicionais, não digo que tivessem sido reprimidas, mas foram esquecidas, ou não foram bem consideradas, por duas razões fundamentais que também são compreensíveis. Por um lado, porque algumas dessas autoridades tradicionais foram coniventes com o poder colonial português, e como imagina um Estado que acaba de ser independente e que realizou uma guerra colonial contra a potência colonizadora, não vê com bons olhos aqueles que se passaram para o inimigo e que fizeram, digamos, pactos com o inimigo. E, portanto, são sempre entidades não gratas para a nova realidade independente de Angola. Mas também havia outra razão mais ideológica, o centralismo democrático. Os Estados de inspiração socialista não reconhecem a separação dos poderes. Ora, reconhecer as autoridades tradicionais significaria uma brecha, significaria não levar a sério um princípio, que era o princípio dogmático e rígido, que era o princípio da unicidade do poder e o princípio de que o poder vinha de cima para baixo e não de baixo para cima. O princípio do centralismo democrático, que era um princípio constitucional comunista. E, portanto, do ponto de vista ideológico, o reconhecimento das autoridades tradicionais esbarrava com um dogma da Constituição de 75. Ora, isso mudou, felizmente, a meu ver, consideravelmente, e nesse aspecto, realmente Angola tornou-se mais angolana, porque passou a reconhecer a existência, com dignidade constitucional, das autoridades tradicionais. E essa existência é uma existência a dois tipos. Por um lado, uma existência de entidades como formas de governo local, portanto, equiparáveis ao governo autárquico, também podiam exercer algumas funções de natureza administrativa, mas também através do facto de essas comunidades locais terem um direito próprio, o tal direito consuetudinário, os tais costumes que passam a ser reconhecidos pela Constituição. E este é um ponto muito importante também, aliás, um tema desafiante para quem gosta do direito e para as pessoas aqui que sei que têm de direito consuetudinário, direito costumeiro. Porque a vossa Constituição, não só na parte do poder tradicional, como a segunda asa do poder local, mas logo ao princípio da Constituição, no artigo 7º, a vossa Constituição reconhece que o costume pode ser uma fonte de direito, desde que não contraria a Constituição ou o princípio da dignidade da pessoa humana. Este artigo é um pouco equívoco, porque é redundante num aspecto, mas agora não faço sobre isso. De toda a maneira, penso que é extremamente significativo que uma Constituição reconheça a autonomia das instituições tradicionais e que lhes possa reconhecer poderes de natureza administrativa e até um direito próprio que pode ser contrário à lei do próprio Estado, embora não possa ser contrário à Constituição ou a certos direitos fundamentais. Agora, aqui é que vêm as grandes dúvidas, as grandes dificuldades. É porque às vezes essas autoridades tradicionais
Num caso, podem ser monárquicas, mas o Estado republicano, o Estado angolano é um Estado republicano. Pode haver num Estado republicano entidades monárquicas? É uma questão que se pode colocar. Outras vezes, essas entidades tradicionais não são propriamente democráticas. Em geral, não são democráticas. Há uma autoridade que se impõe aos seus súditos. Desde logo, havendo reis, há súditos. Tipo de mini-monarquias absolutas. Mas a Constituição angolana baseia-se no princípio democrático. E a Constituição angolana vai aceitar a existência de comunidades tradicionais autoritárias e não democráticas? De comunidades tradicionais que são monarquias e não são repúblicas? Ou mais, comunidades tradicionais que muitas vezes podem ter práticas que violam os direitos fundamentais, como por exemplo as penas corporais? Acho que não. Portanto, há aqui um problema complexo de saber até onde é que essas entidades tradicionais podem ser aceites, ou em que moldes, e saber se elas, em alguns casos, não vêm derrogar princípios fundamentais da Constituição da República. Mas penso que são sempre... é um tema desafiante. Não podemos ter aqui uma visão rígida, do género tudo ou nada. Isso não, nenhuma dessas posições está certa. Porque o nada é dizer que elas são sempre inconstitucionais. Então, porque é que a Constituição estabeleceu o seu reconhecimento? Alguma coisa tem que lhes dar. Algum reconhecimento tem que lhes conferir. Mas também não pode aceitar tudo que seja do poder tradicional. Nem tudo é bom no poder tradicional. Há coisas que não podem ser aceitas no poder tradicional. O quê? Sobretudo as práticas que põem em causa a dignidade da pessoa humana ou os direitos fundamentais. E aqui há questões complexas. A igualdade entre homem e mulher, por exemplo. A liberdade de casamento, por exemplo. De consentimento. Os casamentos prematuros. Às vezes algumas práticas que põem em causa a integridade física. Isso não é tanto aqui, mas é mais na África Ocidental. A chamada excisão genital feminina. Ou outras coisas assim. E, portanto, não vejo nestas minhas palavras qualquer antipatia em relação ao poder tradicional, que realmente não conheço em profundidade. Penso que até o poder tradicional tem, mas a minha experiência em Moçambique, tem tido um papel importante, porque consegue, de uma forma mais harmoniosa, resolver conflitos locais do que os próprios órgãos do Estado ou do que os próprios órgãos autárquicos. E, portanto, do ponto de vista da resolução dos conflitos, tem uma maior capacidade de persuasão os SOBAs do que muitas vezes os presidentes de Câmara. Isso é provável que venha a acontecer. E, portanto, e se há uma capacidade de resolução dos conflitos harmoniosa e consensual, tanto melhor. Ficamos todos a ganhar. Mas pode haver outros aspectos do exercício do poder tradicional que suscitem dúvidas do ponto de vista do cumprimento de certos valores humanistas de que a Constituição da República de Angola é portadora e que esses, a meu ver, têm que ser inderrogáveis. E são valores absolutos que nenhum poder, mesmo poder tradicional, pode alguma vez vir a pôr em causa. A questão do costume, já agora, para terminar, que está prevista no artigo 7º. Há exemplos no direito comparado lusófono. A Constituição moçambicana de 2004 também tem um importante artigo, que é o artigo 4º, sobre esta matéria. Mas o costume tradicional é apenas uma parte de um tema hoje muito estudado, que é o tema do pluralismo jurídico. Porque o pluralismo não é só na contraposição entre o direito formal, ou o direito legal, e o direito tradicional. Há muitos outros pluralismos. Direito interno, direito internacional, por exemplo. Direito de órgãos públicos e direito normativo privado, por exemplo, as associações. No direito do trabalho temos contratos coletivos de trabalho, que são fontes de direito que são formadas no âmbito de entidades privadas, acordos de empresa ou convenções coletivas de trabalho celebradas entre entidades sindicais e entidades patronais, mas é um direito privado, não é um direito público. Por exemplo, também as ordens profissionais, a ordem dos advogados, estabelece regulamentos, precisamente, embora aí pertence à administração pública, mas regula uma profissão privada, que é a profissão de advogado, estabelecendo regras de acesso à profissão e até impondo, muitas vezes, sanções disciplinares
se portam mal, alguns também se portam mal, como em qualquer profissão, naturalmente. E até hoje, que é um assunto que está muito na moda, e falando aqui numa instituição católica, e com muito gosto, como católico que sou, também o aspecto da relação do Estado com as confissões religiosas. O Estado deve colaborar com as confissões religiosas. O Estado não pode perseguir as confissões religiosas. O Estado tem que respeitar a liberdade religiosa dos cidadãos. O Estado deve ser laico, sim. O Estado não deve ter uma preferência religiosa, porque se o Estado tem uma preferência por uma religião, está a impor essa religião às outras pessoas que não têm essa religião. E a liberdade religiosa significa que nós temos a liberdade de acreditar ou não acreditar em Deus e de acreditar na religião que entendermos que é aquela que nos convence do ponto de vista da fé que temos nessa mesma religião. Agora, isto, uma coisa é a laicidade do Estado, outra coisa é o Estado ser laicista. Ou seja, lá porque não pode ter uma religião, não pode impor que os cidadãos também não tenham religião. Ou não pode boicotar a ação das confissões religiosas que muitas vezes complementa ou até substitui aquilo que o Estado não quer ou não pode fazer. E sabemos que as religiões, em particular aqui em Angola, faz-se homenagem à Igreja Católica, têm tido um papel muito importante, não apenas no plano estritamente religioso, da religião como virtude, mas do ponto de vista social, porque as confissões religiosas não se reduzem apenas à espiritualidade, a cuidar da vida do além, porque nós ainda estamos no aquém. E no aquém há problemas concretos e, portanto, muitas instituições religiosas, como é o caso aqui deste Instituto e desta Universidade, contribuem para o bem comum, ensinando as pessoas, tendo escolas, tendo hospitais, ajudando as pessoas pobres, ajudando as pessoas que ficam órfãs, cuidando das pessoas deficientes. E, portanto, as igrejas estão lá, muitas vezes, porque o Estado não está. Ou porque não tem condições, ou por qualquer outra razão que possa surgir. E, portanto, na medida em que as confissões religiosas tenham esta intervenção de colaborar nas tarefas sociais do Estado, elas não podem ser afastadas só porque são religiosas. E, portanto, o Estado deve cooperar com elas, deve subsidiá-las, porque elas são uma importante manifestação e que suprem, muitas vezes, um dever que o Estado devia cumprir e não consegue cumprir. E, portanto, não me parece razoável que o Estado possa perseguir as confissões religiosas, mesmo quando elas têm uma função social, porque não se trata nessa dimensão social de o Estado se conotar com essa religião, mas trata-se de reconhecer um papel social que as confissões religiosas, de um modo geral, têm, e a Igreja Católica em particular. Portanto, estas as minhas reflexões. Agora estou à vossa disposição, na certeza de que foi um grande gosto aqui regressar, ainda que por um dia, a esta grande terra, e agradecer de novo ao Instituto Superior Politécnico do Ambo, Católico do Ambo, esta possibilidade, e em particular ao Sr. Diretor-Geral, o Professor Padre José Cambuta, por este amigo convite que eu não poderia, evidentemente, recusar. Muito obrigado pela vossa atenção. Só para esclarecer, estão agora a ser distribuídas